Olá moçada, tudo bem? Eu sou o professor Frajola de Língua Portuguesa e hoje nós vamos trabalhar dicas para o Enem 2012 de Língua Portuguesa, gramática da língua portuguesa. O assunto hoje, nós vamos tratar de variação linguística, um assunto que comumente tem caído no Enem. O que significa variação linguística? Não é tão difícil entender. Ao longo da sua formação, especialmente no ensino médio, você deve ter visto o assunto, deve ter trabalhado o conteúdo. Não vamos discutir como você trabalhou esse conteúdo, vamos discutir como é que o Enem cobra isso do aluno. E eu vou trabalhar com vocês essa questão que envolve variação linguística. Tudo bem? Vamos entender o que é variação linguística. Todos nós sabemos que a comunidade brasileira é muito grande. Nós temos um país imenso, de dimensões, diríamos até continentais, com várias regiões. E essas regiões, que a gente conhece na divisão político-geográfica, apresentam diversidade muito grande no que se refere às pessoas, o modo das pessoas falarem, o vocabulário que elas usam. Mas a gramática é a mesma para todo mundo. Será? Mas não vamos discutir essa questão, se a gramática é igual para todo mundo. A gente vai discutir que existem variedades linguísticas e que elas merecem uma certa atenção no Enem. Ele não quer saber sobre questões do certo e errado. Ele quer saber se o aluno dele sabe olhar a questão das variações linguísticas sem nenhum preconceito, sem nenhuma distorção no que se refere à questão da comunicabilidade. Vamos lá? Muito bem. Eu vou mostrar para você uma imagem que é muito comum de se encontrar em provas do Enem. Vejamos um exemplo. Vejam só, uma questão de variedade linguística que já caiu em alguma prova do Enem, que trata de uma tirinha em forma de charge, porque não é uma tirinha, aqueles quadrinhos certinhos, é um quadrinho só que apresenta os quatro quadrinhos juntos. Nesse exemplo, nós temos um sujeito que foi ao céu e deparou-se com São Pedro e ao chegar lá ele disse assim, eu vou ler o texto para você. No céu tem bicicleta? Não. Cocrete? Mortandela? Não. Putz, que inferno. Claro que a gente acha graça dessa maneira de terminar a tirinha, né? Acha muito engraçado. Inclusive a maneira do sujeito falar. Por quê? Porque nós temos internalizado na nossa cabeça, pelo aprendizado escolar, que certas palavras são pronunciadas de uma maneira X e de maneira Y. Nesse caso, a personagem do nosso quadrinho utiliza uma variedade linguística que não é aceita pela chamada norma culta. Nesse caso, a gente percebe um traçozinho de preconceito no que se refere não ser aceita pela norma culta. Mas a questão aqui não é essa, de aceitação ou não aceitação. Até mesmo falar de preconceito não vem ao caso nesse momento. O importante é salientar que existe uma variedade linguística diferente de uma variedade dita a melhor, a mais bonita, a variedade dita culta, vamos chamar assim. Observe que o Enem não quer criar nenhum ranço de preconceito no que se refere à questão da variedade linguística. Ao contrário, o Enem quer saber se você tem uma postura, um conhecimento, uma reflexão acerca desses fenômenos linguísticos. E a variedade linguística é um fenômeno que existe. E nós temos que encará-lo de frente, conhecer, conceber e ter uma reflexão própria a esse respeito. Muito bem, nós observamos aqui que o sujeito, o personagem que chega ao céu, ou o personagem já santificado, está com a aureolinha na cabeça, virou santinho já, está conversando com o Santo Mora aqui, falei que era São Pedro, mas de brincadeira, um anjo mais chefe aqui, né, pelo jeito, e utiliza uma linguagem que a gente conhece. A gente fala, nós todos falamos, que esse tipo de falar, cocrete, bicicleta, ele pertence a uma variedade social que a gente conhece muito bem. Diz que isso pertence ao povão, mais especificamente aquelas pessoas que não tiveram acesso à escolarização, que não tiveram acesso a letras. Então, nesse caso, nós vamos nos postar diante disso, observando que, apesar de o sujeito utilizar essa variedade, eu compreendo o que ele quis dizer. Eu sei que bicicleta é bicicleta no que se refere à norma culta. E as outras palavras também pronunciadas por ele. Mas isso não perde em nada o valor de comunicação que há entre os sujeitos.
Numa situação comunicativa como essa, que nós estamos vendo aqui na imagem, é especificamente de um grupo social menos privilegiado. Mas isso não significa que nós vamos desprezar e excluir, muito embora a linguagem nesse aspecto estaria sendo um aspecto excludente. Observem que já foi pedido também em redação do Enem questões voltadas à linguagem, você se recorda disso. Em vários vestibulares também já se tratou sobre questões de variedade linguística. Mas normalmente a prova do Enem, no que se refere à questão de língua portuguesa, são testes de múltipla escolha. Então a sua leitura, fora o preconceito, tem que ser uma leitura ativa, uma leitura engajada. Preste bem atenção no que eu estou falando. Evitemos, de qualquer maneira, o ranço de preconceito que há no uso de uma língua cuja variedade não é a que você usa. Você, aluno escolarizado, que está chegando aí às barbas do Enem, fazendo prova para tentar a universidade, sabe muito bem o valor que tem a chamada língua culta nesses grupos sociais. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo do professor Manuel Neves a respeito de uma prova do Enem de 2009. Nós temos aqui um diálogo, nós conhecemos esse gênero textual, né? Esse gênero textual significa conversa, né? Diálogo. Há um gerente e um cliente conversando. Na verdade, esse gênero textual é um gênero textual conversa por telefone, que também é um gênero textual, certo? A tipologia específica desse modelo aqui nada mais é que uma narrativa em que há o discurso direto, os personagens falam sem a interferência do narrador. Vou ler para que você possa me acompanhar. O gerente diz: boa tarde, em que posso ajudá-lo? O cliente diz: estou interessado em financiamento para a compra de veículo. O gerente diz: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Ao que o cliente responde: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí o gerente diz a ele: Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Muito bem. Esse exemplo aqui foi tirado de um livro chamado Educação em Língua Materna, da professora Estela Mares Bortoni Ricardo. Nesse modelinho, há uma seguinte questão do Enem. Fique atento à questão agora. Me acompanhe aqui. Veja só. Era a questão número 1 da prova de 2009, que dizia o seguinte: na representação escrita, que ali nós escrevemos a conversa, da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente devido a quê? Observe aqui, eu vou grifar para você aqui, ó. Você tinha uma situação comunicativa, o gerente estava ao telefone conversando com o cliente e, de repente, quando há uma identificação do cliente dizendo ser também funcionário do banco, o tom de prosa muda. Ou seja, ele saiu de um tipo de diálogo e partiu para outro tipo de diálogo. Você viu que no primeiro tempo, o diálogo era um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais rígido, ele seguia certo padrão linguístico, o gerente falando com o cliente. Depois que o cliente se identificou, você viu que a conversa ficou amena, ficou tranquila, veja que não houve um monitoramento muito forte em relação à linguagem. Veja essa palavra, monitoração da linguagem. Quando se fala de variedade linguística, a ideia de monitoração da linguagem é muito importante a gente saber. Por quê? Porque normalmente eles produzem textos dessa natureza, como apresentado na questão do vestibular do Enem 2009, e textos que a gente conhece, textos que a gente vive, são situações verdadeiras, situações reais de linguagem do dia a dia. Vejamos como que ele faz abordagem à questão. Veja, na primeira questão ele diz assim, na primeira assertiva, né, ele diz assim: a adequação de fala à conversa com amigo é caracterizada pela informalidade.
a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer o seu nome completo, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Você pode dizer assim, talvez o gerente tivesse algum interesse, mas esse não é o cerne da questão. Está se dizendo ali sobre questões de linguagem, não de intencionalidade dessa linguagem. Quando se fala de variedade linguística, observar a questão da intencionalidade é meio complexo em relação à produção do que está sendo dito. É claro que muitas vezes é possível observar a intencionalidade na fala de alguém. Mas no que se refere a essa questão sobre variedade linguística, temos que ficar atento. Observemos a questão novamente, aquilo que eu anotei ali. Na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada devido ao quê? Me acompanhe aqui. Vejamos. Bom, como o texto pertence ao gênero conversa por telefone, e ali foi transcrito em forma de diálogo, era de se esperar, conforme a situação de uso, eu vou anotar aqui, conforme a situação de uso. Essa é uma palavra-chave quando se fala de variedade linguística. Estamos falando de língua em uso, não é aquela escrita. Por quê? Porque a conversa telefônica não é escrita, ela é falada. No texto da professora Estela Mares, ele foi transcrito, foi escrito do jeito que eles conversaram lá. É claro que não está 100% igualzinho, mas digamos que para os nossos intentos esteja de acordo com o que foi falado, não é mesmo? Vejamos aqui. Está em conformidade com a situação de uso. Então, é uma linguagem mais formal. O gerente não falaria de outra forma. Mas depois que ele conheceu a pessoa que foi identificada, aí a conversa mudou de tom. Por que que mudou de tom? Porque a gente sabe o lugar social onde nós estamos. Nós conhecemos as nossas funções dentro da sociedade. E a linguagem, ela não tem só uma função comunicativa, mas também de delimitar, mas também de mostrar o lugar social de onde eu estou falando. É importante ressaltar isso, que a linguagem tem essa função, não só comunicativa, mas de mostrar os papéis que eu desempenho dentro dessa sociedade. Vejam só. Então era de se esperar realmente que a linguagem fosse um pouco mais tensa, mais rígida, monitorada, diríamos assim. Por quê? Porque ele falou as coisas de acordo com a norma culta escrita, ok? Sigamos aqui. No momento em que o interlocutor se identifica, no caso o personagem Júlio, o locutor, no caso o gerente, ele muda o seu padrão de linguagem. Veja, eu vou anotar aqui para você não esquecer. Ele muda o padrão de linguagem. Ele usava um padrão X, passou a utilizar um padrão Y. O que significa isso? Significa que em situação de emprego, de trabalho, de atividade laboral, nós usamos uma linguagem diferente? Sim, usamos. Quando a gente está em casa, conversando com os amigos, na rua, numa outra situação qualquer, eu não uso mais aquela linguagem informal? Não, não uso. E se eu precisar, eu uso. Claro, vai depender do quê? Da situação comunicativa. Preste bem atenção nisso. Vejamos aqui. A gente pode observar que na segunda fase da conversa, ele usou palavras como você, cara, se, tá, tivesse. Vamos olhar o texto novamente? Observe que na segunda parte do texto, ele utiliza palavras como você, cara, se, tá, tivesse. O que mais? O pra gente aqui. Observou essas palavras? Isso denunciou a mudança do padrão linguístico. Ele não está usando uma variação linguística, de uma variação de linguagem menos prestigiada. Mesmo as pessoas cultas, ditas cultas, que pertencem ao extrato social privilegiado, falam assim também. Você não vê muita diferença, não é? Parece que não, né? Mas tem que prestar atenção. Sigamos em frente. Muito bem. É claro que todo mundo viu e percebeu que a alternativa A era a melhor resposta. Por quê? Porque está de acordo com os ditames
daquilo que se convencionou falar sobre variação linguística. Veja, a variação linguística é sempre uma questão abordada no Enem. Por que será que eles abordam questões de variação linguística? Lembre-se, toda vez que fala de variação linguística, a gente já lembra de preconceito social e preconceito linguístico atrelado um ao outro. Todas as questões abordadas no Enem, normalmente, são questões relativas à sociedade, a problemas sociais. E linguagem também é uma questão social. Fica atento a tudo isso. Na contramão do que havíamos falado, vamos criterizar aqui quais são os tipos de variação que existem pela marca normal das línguas das pessoas, dos diversos falares existentes no país, para a gente saber que alguns nomes são colocados lá na prova e uns nomes diferentes, uma terminologia difícil muitas vezes, a gente não compreende. Então eu vou dar uma tradução para você caso venha aparecer palavras desse tipo. Por exemplo, variação diatópica. O que seria a variação diatópica? Imagine o falar do gaúcho. Imagine o falar do nordestino. Cada um na sua comunidade fala a mesma língua, o português. Mas lá no Rio Grande do Sul, o tipo de vocabulário utilizado, o léxico utilizado é muito divergente do falar nordestino. Também em relação à fonologia, em relação à fonética, os sons das palavras são bastante diferentes. A mesma palavra é pronunciada de forma diferente. O gaúcho, com aquela maneira mais vibrante de falar, enquanto que o nordestino, uma maneira um pouco mais arrastada, que a gente diz, né? Arrastado, um pouco mais lento, bem diferente. Esse tipo de variedade é chamado variedade diatópica, ou seja, lugares distintos. Depois, uma segunda classificação, que é a variação diastrática. Você se lembra daquele primeiro quadrinho apresentado no começo? Do sujeito que vai ao céu, falando se lá tem bicicleta, concreto? Pois é, aquilo é uma representação de variedade diastrática, que mostra e exibe o extrato social que pertence ao indivíduo. O indivíduo que utiliza aquele tipo de vocábulo, aquela maneira de se portar linguisticamente, vem de camadas sociais menos privilegiadas no que se refere à questão de leitura, do estudo, da educação escolar. É fácil de identificar o sujeito desse grupo social. Então esse tipo de variedade é chamada de diastrática. Tem a ver com o extrato social ao que o sujeito se insere. Depois, a variação diamésica está relacionada ao meio, ao modo de utilização da linguagem. Modo de linguagem falada, linguagem escrita. Nesse caso é importante uma competência sobre a questão dos gêneros textuais. Dá uma revisada lá nos seus materiais sobre gêneros textuais, ok? A outra variação é a variação diafásica. Está relacionado ao modo, ao estilo individual em que cada sujeito utiliza a sua linguagem, certo? Por exemplo, um professor em sala de aula utiliza uma linguagem mais monitorada, mais voltada para a norma culta. Quando ele sai dessa sala de aula, ele não precisa estar utilizando essa linguagem. Claro que no dia a dia, no trabalho dele, é fundamental que o professor de língua portuguesa, pelo menos, dentro de sala de aula, cultue a norma culta que ele tanto batalha para que os alunos aprendam. De modo geral, isso não é uma regra, tudo bem? E por último, a variação diacrônica. O que vem a ser variação diacrônica? Está relacionada à variação que ocorre no tempo. É claro que uma linguagem utilizada no século XIX é muito diferente da usada no século XXI. Ela sofreu um processo de transformação até chegar nos dias atuais. Então, há sim uma variação chamada variação diacrônica, relacionada então com o processo de evolução histórica de uma palavra, de um termo, uma expressão. Muito bem. É importante ressaltar que, no que se refere à questão da variação linguística, você tem que ter em mente que, primeiramente, temos que evitar qualquer forma de preconceito no que se refere à questão da variedade linguística. Segundo ponto importante, o nosso país é imenso, então é comum que haja variedades linguísticas, porque há variedades de pessoas. Então não podemos negar a existência disso. E outro ponto importante é que essas questões são colocadas para que o aluno mostre a sua capacidade de reflexão diante desses fatos linguísticos tão importantes na nossa vida. É isso aí. Tenha sucesso no Enem. Estamos com você. Um abraço.